O anime começa introduzindo que o Lorde Demônio Taroxan tinha invadido Avalon há 3 anos, e até o momento 4 nações haviam sido dominadas e agora o Lorde Demônio tinha dominado metade do continente. Mas apesar disso, a humanidade não se deu por vencido, pois eles tinham Ruth, uma garota que tem a dádiva divina do herói. A cena corta e começamos a conhecer a vida do nosso protagonista, Red, que vivia em uma região que faz fronteira com Zoltan, sendo basicamente um lugar de difícil acesso, com costumes antigos e bastante pacífico, e para ele era o local perfeito para se viver. Red estava como de costume colhendo ervas medicinais para revender, porque seu sonho era abrir seu próprio apotecário e ter uma vida tranquila e sem qualquer aventura envolvida. Mas o problema era que nesse momento ele estava sem dinheiro para abrir sua farmácia. Ele acaba conversando com um garoto que estava ansioso para descobrir qual era a sua dádiva divina e desejava se tornar um ótimo carpinteiro para construir uma loja para o Red. Mas quando o garoto pergunta qual era a dádiva divina do Red, ele apenas se desvia do assunto. Naquele mundo todos recebiam a dádiva divina que era entregue pelo Todo-Poderoso, que concedia poderes para guiar e fortalecer as pessoas, como guerreiros, magos, além de outros bastante variados. Depois de mais um dia comum naquela cidade, Red começa a se lembrar do passado, onde um homem chamado Ares pediu para testar suas habilidades usando uma espada para cortar uma barreira mágica. Com isso, o homem chamado Ares revela que a dádiva divina do protagonista, que na época era chamada de Gideon, era a dádiva do guia, que basicamente é a capacidade de guiar e proteger a primeira etapa da jornada do herói, e sendo assim aquela habilidade o tornava tão formidável quanto um cavaleiro veterano. Mas nesse momento o grupo em que ele estava, que era o grupo da Ruth, a heroína, não precisava mais dele, porque ele se tornou um peso morto em batalha e agora não era mais um aliado de verdade para eles. Ares diz que Ruth, a irmã do Red, jamais o mandaria sair, mas ele estava fazendo esse papel pelo bem do grupo, e assim o protagonista concordou com a ideia de ir embora deixando para trás seus equipamentos, mudando-se para Zoltan e o seu nome de Gideon para Red. No dia seguinte, Red recebe o pedido de um aventureiro chamado Albert para guiá-lo pelas montanhas por causa de um monstro que estava nas redondezas, mas o protagonista não queria se destacar e, portanto, recusa o pedido do aventureiro. Mas durante a noite, os pais daquele garoto, que seria carpinteiro chamado de Tanta, pedem a ajuda do Red para salvar a vida do seu filho, e por isso ele invade o território das montanhas para conseguir as ervas medicinais sem que a guilda saiba. No caminho, Red acaba encontrando o monstro que o grupo do Albert estava caçando e o mata com sua espada rapidamente, retornando para salvar a vida do Tanta. O pai do garoto insiste em dar uma recompensa para o protagonista por sua ajuda, e ele decide pedir ajuda para construir sua loja de ervas medicinais. A cena corta para 4 meses depois, onde uma loiraça chamada Hit vai para Zoltan e acaba escutando sobre Red, o que chama sua atenção. Após a celebração pela estreia da sua loja, Hit visita Red e o reconhece como o antigo Gideon, porque ambos já foram aliados no passado. Hit era uma princesa que se tornou aventureira. Ela explica que está em Zoltan porque estava prestes a assumir o trono no lugar do seu irmão mais novo, o herdeiro, mas decidiu sair de casa antes que sua família se dividisse, e agora está apenas curtindo sua liberdade. Ouvindo a história de como Red foi morar em Zoltan, ela fica surpresa com a justificativa, pois parecia apenas que estavam desmerecendo as habilidades dele ao banirem daquele jeito, mas Red já tinha aceitado isso. Ela e o Red se conhecia desde muito tempo atrás, porque ela tentou se mostrar na frente da Ruth, falando que o ducado da sua família não precisava da ajuda da heroína para se livrar do Lorde Demônio. Apesar disso, Hit e Red conversaram bastante e até trocaram informações sobre as ações do Lorde Demônio, até que finalmente os dois grupos puderam trabalhar juntos. Apesar de Hit sempre agir como uma tsundere para esconder seus sentimentos, o que na atualidade a deixava com vergonha só de lembrar. Na época, o plano de se unirem para enfrentar o exército do Lorde Demônio falhou, porque o mestre da Hit foi morto, mas Red aparece para salvar a vida dela, e assim ambos puderam lutar juntos para comprar tempo antes de Hit chegar, e matar o adversário sem qualquer dificuldade, graças à sua dádiva da heroína. Depois disso, Hit ficou com medo de lutar e perder mais pessoas que gostava como seu mestre, e as pessoas da guilda que morreram contra o exército do Lorde Demônio, mas Red motivou ela a continuar lutando pelo bem do seu povo, e assim conseguiram vencer contra o exército. No presente, Hit de repente queria começar a trabalhar no apotecário com Red, e insiste bastante, pois poderia ajudá-lo a cuidar dos clientes e a criar produtos para vender como poções. E os dois estavam claramente se aproximando cada vez mais, porque ambos visivelmente tinham um crush um pelo outro. Red acaba aceitando o pedido da Hit para trabalhar ali, apesar de não ter muito dinheiro para pagá-la, porque recém tinha acabado de abrir sua loja. Mas aquilo não era um problema, porque ela claramente apenas queria ficar mais perto dele do que qualquer outra coisa. E a verdadeira surpresa pro Red foi que Hit queria literalmente morar com ele, ao ponto de propor construir uma banheira e tudo mais. Em paralelo, vemos Ares apresentar ao grupo do herói uma garota chamada Tice, que tinha a dádiva divina do assassino, e que ele afirmava ser bem mais útil que o Gideon. E assim, depois das apresentações, Ruth logo manda ela seguir cada uma de suas ordens, e não as do Ares, enquanto saíam em sua viagem atrás do Lorde Demônio. O primeiro dia da Hit na casa do Red já começa com ele acordando com a garota do lado da cama dele, e lógico que o Red não reclamou nem um pouco disso. Quando os dois saíram para comprar uma cama pra Hit, o povo já começa a fofocar que eles eram um casal, mas a Hit não se importava
importava nem um pouco, e comprou uma cama de casal para deixar bem claro na cara do Red as suas intenções. Hit fica surpresa porque o protagonista conhecia até a dádiva divina das pessoas ali na cidade, o que faz ele começar a refletir sobre como as dádivas até mais poderosas e incríveis eram dadas para pessoas de classe baixas e órfãos, sem discriminação, mas o sucesso dessas pessoas dependiam apenas de aumentar o nível de suas dádivas, e para isso precisavam lutar e matar alguém que tem uma dádiva, o que apenas estimulava a violência naquele mundo. Por falar em violência, Red acaba vendo Tanta apanhando para umas crianças e impede a briga ao perceber que o outro moleque estava usando uma habilidade para bater no Tanta, fazendo as crianças fugirem. Tanta e o outro garoto, chamado Al, estavam preocupados porque o moleque que bateu nele, chamado Ademir, do nada mudou de personalidade e ficou mais violento. Red explica que era normal porque as dádivas divinas poderiam mudar o comportamento das pessoas, podendo influenciar em seus gostos também. Al comenta que não queria ter uma dádiva porque tinha medo do que poderia acontecer com ele no futuro, mesmo tendo uma dádiva incrível do mestre das armas. Hit então consola ele, falando que era normal, o que faz Red lembrar que ela tem a dádiva divina de avistadora de espíritos, e fazia sentido ela não ter sido capaz de ficar no palácio porque a dádiva dela ansiava por liberdade, a fazendo viajar pelo mundo. Depois de consolarem as crianças, a dupla vai até um revendedor para ele aprovar o produto que eles estavam querendo vender, e escutam que eles foram numa hora ruim porque o revendedor estava tendo problemas com outro produto que começou a ser vendido ilegalmente, o que prejudicou bastante as vendas, mas ainda assim ele vai passar pano para o produto dele só porque a Hit estava junto. Hit e Red se aproximaram bastante durante aquele dia, pois um sempre parecia ajudar o outro, e durante a noite Hit disse que o protagonista poderia misturar os pratos de comida dele com os remédios para fazer algo único, e Red fica surpreso porque realmente parecia uma boa ideia. Assim eles começaram a vender biscoitos que tinham o mesmo efeito que os remédios, porém com um sabor doce. Eles venderam tudo rapidamente, o que deixa os dois super felizes, principalmente Red, que não se arrependeu nem um pouco por ter deixado a Hit começar a trabalhar naquela loja. Em paralelo, o grupo do herói estava com problemas, porque Ares foi incompetente e fez eles perderem tempo no deserto procurando por informações, o que faz Dana querer sair para procurar por Gideon. Ouvindo isso, Hit permite que Dana saia em busca de Gideon, e o resto do grupo do herói acreditava que talvez Ares tivesse matado Gideon para se livrar dele, pois na verdade Gideon nunca foi um fardo para o grupo, mas sim um ótimo guerreiro. Enquanto isso, o povo de Zoltan, especialmente os aventureiros, ficam sempre em choque ao saber que Hit, a maior heroína de Zoltan, estava morando e trabalhando com um Zé Ninguém como Red, obviamente pensando coisas erradas sobre eles. Hit menciona que estava com vontade de tomar hidromel e decide sair para comprar, e quando Red fica sozinho, Albert aparece para começar a zombar dele, enquanto perguntava se ele tinha sido responsável por matar o monstro que estava nas montanhas no outro dia. Red disfarça falando que todos sabiam que foi o próprio Albert quem matou aquele monstro, mas o aventureiro insiste porque sabia que o monstro foi morto por uma espada de bronze, tipo a do protagonista, e saca sua espada contra ele. Nesse momento, Hit aparece para defender Red, e ela tava com tanta raiva que ficou prestes a matar o cara se o próprio Red não tivesse intervido, explicando que o Albert havia vindo para convidar ele para o seu grupo de aventureiros. Hit expulsa Albert dali pistolaço da vida, e durante a noite a dupla bebe junto o hidromel, com Red convidando Hit para que os dois pudessem ir até a sauna favorita dele em outro dia. Mas apesar de tudo, Red não esperava que a ideia de ir pra sauna se tornasse numa competição de resistência ao calor, e nisso os dois amigos do Red começaram a discutir um com o outro, o que fez o protagonista perceber que eles não aguentavam mais ficar ali, e logo um deles acaba desmaiando devido ao calor. Depois dessa bagunça, eles todos escutam de Zef, o dono da sauna, que as coisas ali estavam ruins, porque uma outra sauna mais moderna abriu e ele estava preocupado que poderia acabar fechando o lugar, mas eles não queriam que Zef fechasse e começaram a discutir para ver se poderiam fazer algo para ajudá-lo. Enquanto conversavam, Red percebe que poderiam fazer vapoterapia e mostra a ideia para o Zef, além de que eles poderiam usar ervas para colocar na sauna e assim atrair mais pessoas. Zef convida eles para ficarem de graça na sauna e mesmo todo envergonhado, Red acaba aceitando ficar com Hit e Nao, a mãe de Tanta. Nao fica rindo de como os dois ficavam agindo como adolescentes na puberdade. As duas começam a elogiar ele até o ponto do cara simplesmente desmaiar na sauna também. No caminho para casa, Hit revela que a razão dela querer ter bebido hidromel com ele antes era porque na sua terra natal, quando alguém se casava, era comum o casal ficar um mês de folga bebendo hidromel e ficando sempre juntos, deixando bem claro seus sentimentos por ele. Em paralelo, novamente vemos o grupo da heroína viajando e tendo problemas para encontrar o Lorde Demônio, com Theodora conversando com Tisse sobre como no passado, quando Gideon estava com eles, o grupo era mais competente e agora eles até perderam a confiança no outro. Em outro dia, do nada um grupo de homens aparece querendo conversar com Hit, mas Red os manda esperar até que a loja abrisse. Enquanto Hit sai para recusar o pedido daquele grupo, um cara da guilda dos ladrões oferece uma moeda élfica em troca do Red dar um fora na Hit, mas Red se nega, falando que Hit era insubstituível. Enquanto isso, Hit também negou de todo jeito as ofertas daquele grupo, porque ela não era mais uma aventureira e queria apenas continuar perto do Red, e o protagonista escuta isso antes de dar um bracelete de presente para ela. Em outro lugar, o dono da guilda dos ladrões fecha negócio com um homem chamado
chamado Dir para resolver o caso da Hit, porque nem eles nem a guilda dos aventureiros queria que ela deixasse de ser uma aventureira, e falaram com Dir porque ele sabia a fraqueza dela. Enquanto que nesse momento Hit percebe que estava bastante feliz com Red e se lembra de como eles viajaram juntos no passado, com ela ficando com ciúmes de uma elfa chamada Yarandrala, que sempre ficava agarrada com ele, e ela também fazia parte do grupo do herói no passado. Yarandrala percebe que Hit na verdade gostava de Gideon, e convida ela para tomar um banho no rio enquanto conversavam sobre isso. A elfa já começa falando que eles dois dariam um bom casal, mas para isso ela precisaria parar de agir como tsundere e expressar seus sentimentos de um jeito mais direto. Yarandrala explica que não tinha sentimentos por Gideon porque ele era apenas um amigo, e elfos como ela viviam muito mais tempo que os humanos, e ela aprendeu a lição no passado de nunca mais se apaixonar por um humano. Depois daquela pequena aventura ao lado do grupo da heroína, ela se separou deles porque precisava retornar para sua terra natal e ao mesmo tempo pensava que não devia atrapalhar a jornada do Gideon e da Ruth, mas agora ela estava bastante feliz por estar com ele. Hit sai para fazer a entrega da loja e se encontra com Dir, que dizia saber que ela era uma princesa e manda ela voltar a ser uma aventureira ou contaria a sua terra natal que ela estava vivendo agora com Red, mas Hit não se importava nem um pouco com isso, porque queria apenas continuar tendo aquela vida pacífica. Em paralelo, vemos que Ruth tem saudades do seu irmão e ela se lembra do Ares contando a ela que Gideon saiu do grupo por vontade própria, e na hora Ruth pensa que ele fez algo contra seu irmão e já mete um golpe e não sabe o que faz ele virar uma pocinha de sangue, mas revive ele na mesma hora por perceber que agiu por impulso. Ainda assim Ruth sentia falta do seu irmão porque ele era a única coisa que preenchia sua vida vazia de heroína. Em outro dia comum, Red estava conversando com o Dr. Newman quando do nada um cara desmaiou devido a uma overdose causada por um narcótico, aquele que o revendedor disse estar sendo vendido ilegalmente. Newman diz que eles deveriam se preparar para ajudar as pessoas porque vários casos poderiam começar a ocorrer na cidade. Red volta para casa e conta para Hit o que aconteceu, mas meio que os dois não queriam se envolver na treta e sai para fazer um churrasco perto do rio. Assim os dois se aproximaram ainda mais, agora que ambos sabiam que gostavam do outro. Red até zomba da Hit porque ela tá tímida agora, quando no começo tava sendo tão direta com ele, o que faz ela agir ainda mais direta e os dois dão o primeiro beijo do casal. Enquanto isso, o grupo do herói finalmente para em um local onde supostamente está a arma que eles estavam procurando. Enquanto Tisse estava pegando água, Ruth aparece e as duas começam a conversar. Ruth revela que a dádiva do herói lhe dava resistência a diversas coisas, então ela não precisava dormir, não se sentia cansada, também não precisava comer ou beber e nunca sentia calor ou frio. Basicamente, a dádiva do herói a tornava como um ser sem emoções ou sensações, a tornando o humano criado unicamente para ser heroína e acabar com o Lorde Demônio. E justamente por ser heroína, não poderia ir atrás do seu irmão, mesmo querendo muito. Voltando pro Red e pra Hit, do nada um cara ferido aparece na loja deles e Hit sai correndo para ver o que estava acontecendo na cidade, percebendo que um dos homens do grupo do Albert do nada começou a atacar os moradores. Na verdade, todo o grupo do Albert estava fora de controle, mas antes que a Hit pudesse vencê-los, o próprio Albert os mata com suas flechas. Hit volta para casa para contar pro Red o que aconteceu e eles discutem que provavelmente aquilo era culpa daquele narcótico que estava sendo vendido ilegalmente. Posteriormente, uma garota do grupo do Albert vai pedir desculpas para Hit, explicando que o grupo dela se revoltou com Albert porque ele sempre reclamava que eles eram incompetentes, e agora ele estava aceitando mais trabalho na guilda do que o normal, o que fazia sentido pro Red porque o Albert tem a dádiva do campeão, o que faz ele sempre querer estar no topo e na frente de todos. Em paralelo, Dana se encontra com um homem chamado Bui que queria se unir a ele na busca por Gideon, porque ele também o estava procurando. Em casa, quando a tempestade começa, Red se lembra da Ruth quando ainda eram crianças, e naquela época ela também não tinha medo de nada, mas mesmo assim eles sempre ficaram juntos e ele era a única coisa que fazia ela sorrir. No meio de suas lembranças, de repente alguém bate na porta, e Red fica em choque ao ver que era o Dr. Newman com Al cheio de sangue em suas costas. Galera, o que será que aconteceu com Al? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!